Olá amigos, o Cerato, oficial, tem dois motores a gasolina de 4 cilindros naturalmente aspirados com cilindradas de 1,6 L, 126 cavalos de vapor e 2,0 L, 150 cavalos de vapor. Além disso, motores a gasolina de 2,4 litros, 176 cavalos de vapor, 1,6 GDI, 140 cavalos de vapor, e 1,6 litros turbodiesel, 128 cavalos de vapor, foram instalados no Forte, Cerato, em outros mercados automobilísticos. Os motores a gasolina das séries Gama e IG4FC, 1,6L, e TTI IG4KD, 2,0L, utilizam uma transmissão de distribuição tipo corrente. Alguns proprietários de Kia Cerato com ambos os motores notaram um som de batida após ligar o motor frio. Um som estranho apareceu após 40 a 60 mil kpm e foi semelhante ao bater de válvulas. Presumivelmente, a fonte do som é a transmissão por corrente de distribuição. No Cerato com motor 1,6 litros, foram registrados casos tristes de salto de vários dentes da corrente de distribuição. Alguns deles levaram ao encontro de pistões e válvulas. O culpado do incidente é o tensor da corrente. Incidentes semelhantes, mas em maior número, também ocorreram no Kia Ceed com o mesmo motor e com quilometragem de 40 a 90 mil kpm. Após 160 a 200 mil kpm, às vezes ocorre alongamento da cadeia de distribuição atmosférica 1,6. Você pode verificar o estado da corrente e a saída do tensor, não mais que 5 dentes, removendo a tampa da válvula. Infelizmente, vários proprietários enfrentaram grandes revisões em ambos os motores. Surgiu ruído, batida, e aumentou o consumo de óleo. Durante o processo de solução de problemas, foi detectado desgaste nas paredes do cilindro, arranhões. Felizmente, os incidentes são poucos e há exemplos com quilometragem superior a 300 a 500 mil kpm sem grandes reparos. Nas geadas de inverno, devido ao forte espessamento do lubrificante do retrator, muitas vezes surgem problemas na partida do motor. Mas depois de 60 a 100 mil kpm, às vezes o próprio motor de partida falhava. Além disso, após 60 a 100 mil kpm, ocorreram casos isolados de falha do termostato ou da bomba. Depois de 150 a 200 mil kpm, o sensor de posição do virabrequim no 1,6 geralmente falha, surgem dificuldades na partida ou o motor para. Inicialmente, foram instaladas uma transmissão manual de 5 velocidades e uma transmissão automática de 4 velocidades. A partir de meados de 2010, passaram a utilizar transmissões manuais e automáticas de 6 marchas. Um zumbido ao dar ré era uma ocorrência comum no passado para o Kia Cerato 2 com transmissão manual. Ruídos estranhos aumentaram, com o aumento da quilometragem e atingiram seu apogeu após 30 a 60 mil kpm. Ao entrar em contato com os serviços oficiais, as concessionárias substituíram o kit de embreagem junto com a cesta. Um problema semelhante existia no Kia Ceed. Após 50 a 80 mil kpm, ruídos e rangidos frequentemente apareciam quando o pedal da embreagem era pressionado. A fonte é o rolamento de liberação. Aconteceu que após a substituição da válvula de escape, o ruído logo voltou. Presumivelmente, o problema não está apenas no rolamento de desengate, mas na combinação do rolamento do garfo. Isso foi indiretamente evidenciado pelo fato de que o som estranho desapareceu após o tratamento do espaço sob a bota do garfo com lubrificante penetrante. Porém, com mais frequência a embreagem teve que ser trocada após 130 a 180 mil kpm. Não houve problemas com a transmissão automática, exceto uma ruptura na mangueira de drenagem do óleo da transmissão automática para refrigeração. O problema afetou transmissões automáticas de 6 velocidades instaladas antes de março de 2011. O defeito apareceu após 30 a 50 mil kpm e foi causado por um defeito na produção das mangueiras, um furo do fornecedor. A suspensão do Cerato 2 pode começar a bater após 15 a 20 mil kpm. O motivo mais comum é uma bota de plástico caminhando ao longo da haste do amortecedor. Inicialmente, a bota ficou imóvel, mas depois de 15 a 40 mil kpm ela se soltou e começou a balançar, chacoalhando em superfícies irregulares. A bota foi colada, apertada com pinças ou mesmo aparafusada com parafusos auto-roscantes. Os suportes e buchas do estabilizador dianteiro duram mais de 40 a 60 mil kpm. Os amortecedores dianteiros, mando, poderiam bater ou ranho após 40 a 70 mil kpm. Problemas com amortecedores traseiros ocorrem após 80 a 140 mil kpm. As juntas esféricas e os blocos silenciosos das alavancas dianteiras geralmente duram mais de 100 mil km, e os blocos silenciosos da viga traseira atingem até 150 mil km.
Os rolamentos das rodas devem ser substituídos após 100 a 150 mil km. No eixo dianteiro o próprio rolamento é substituído e no eixo traseiro o conjunto do cubo é substituído. Em muitos carros há folga no volante à direita, o que causa ruídos em superfícies irregulares. Inicialmente, as concessionárias, ao solicitarem atendimento, substituíram o conjunto do acionamento na garantia, mas posteriormente a Kia enviou esclarecimentos de que esse defeito não afeta a segurança no trânsito e o acionamento não precisa ser trocado. Após 80 a 100 mil km, há casos de violação da integridade da bota da junta homocinética externa. Se você atrasar a substituição, em breve poderá precisar substituir a junta homocinética externa. Muitos proprietários de Cerato reclamaram de oscilações e furos na suspensão traseira, a traseira era constantemente reorganizada e o carro saía do curso, eles tinham que dirigir constantemente. A situação é semelhante ao fenómeno da suspensão dançante, no Kia Rio e no Hyundai Solaris. Além disso, ao transportar bagagem com frequência e encher a cabine de passageiros, as molas traseiras macias logo cedem. Após 30 a 60 mil km, pode aparecer uma batida no volante. Existem vários motivos: o eixo de transmissão do eixo de direção ou a cremalheira da direção. Em alguns casos, ocorre vazamento na cremalheira da direção. A pintura da carroceria do Kia Cerato 2 é típica da indústria automobilística moderna, fina e facilmente riscada. Em exemplares com mais de 2 a 3 anos, já foram encontrados problemas com elementos de acabamento cromados da carroceria, bem como bolhas na pintura, mais frequentemente na tampa do porta-malas, com menos frequência nas portas traseiras, cavas das rodas traseiras, pilares do para-brisa e teto. Os faróis embaçam de vez em quando e o vidro às vezes fica coberto por uma teia de pequenas rachaduras. A maioria dos revendedores inescrupulosos recusou-se a substituir os faróis defeituosos, alegando o uso de agentes químicos muito fortes na lavagem do carro. Após 150 a 200 mil km, os estalos plásticos dos limitadores de abertura das portas se desgastam. Alguns proprietários encontraram dificuldades ao reabastecer o carro, a gasolina foi expelida. O motivo é o travamento da válvula de retenção, que serve para evitar que a gasolina respingue do tanque em superfícies irregulares. O interior do Cerato às vezes decepciona com rangidos. Fontes comuns, vedações de portas, plástico 24 horas por dia e dutos de ar do para-brisa, painel frontal, luz de teto, airbag do motorista e acabamento do seletor de transmissão automática. O volante descascado após 10 a 30 mil km é outro fenómeno generalizado hoje, que não poupou o Cerato 2. Às vezes, os proprietários do Kia Cerato encontravam água nas soleiras das portas depois da chuva ou da lavagem do carro. A água entrava pela porta através de uma pequena vedação de vidro, que faltava apenas 3 mm para bloquear completamente o acesso. Em seguida, a água foi parar no motor elétrico do vidro e saiu pela porta pelo orifício de drenagem. Às vezes, também era encontrada água sob o carpete do passageiro dianteiro, chegando pela entrada de ar sob a grade do limpador ou devido ao dreno de condensado do ar-condicionado entupido. Às vezes, também era encontrada água no bolso tecnológico do paralama traseiro esquerdo. A busca pela localização dos vazamentos não deu resultado. Uma possível razão para isso é a condensação. Também existem problemas com equipamentos elétricos. Um dos mais comuns, típico dos carros Kia e Hyundai, é a falha do interruptor da luz de freio. Alguns proprietários notaram problemas de inicialização não sistêmicos. O motivo é o mau contato da antena do imobilizador. As concessionárias, ao confirmarem o mau funcionamento, substituíram a antena do imobilizador. Após 50 a 80 mil km, os sensores de estacionamento começaram a falhar e, pouco depois, falharam completamente. Também houve casos de falha do acionamento elétrico dos retrovisores externos. As lâmpadas de médios às vezes queimam com frequência, após 10 a 30 mil km. A causa do fenómeno misterioso é desconhecida. Às vezes, os braços do limpador de para-brisa, após serem acionadas junto com o lavador de para-brisa, estacionam 5 a 10 cm acima do espaço destinado a eles. A razão mais uma vez permanece desconhecida. Quando a lavadora fica ligada por mais de 2 segundos, não se cria uma situação provocativa. Após 150 mil km, o trapézio pode azedar e emperrar, são necessárias desmontagem e lubrificação. Também houve casos de rachaduras no para-brisa na zona de aquecimento das escovas. Presumivelmente, o filamento aqueceu muito rapidamente e o vidro não suportou a mudança repentina de temperatura. O rolamento da polia do compressor do ar-condicionado pode ficar barulhento após 150 a 200 mil km.
Perto de 200 mil km, o gerador precisa ser reparado, desgaste de escovas, rolamentos ou regulador de tensão. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.